Oi, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras. Começar cumprimentando a vereadora Ângela, vereadora Luzinete, vereador Nelson, vereador Marcos Malta, vereador e vereador Vanísio Real. Cumprimentar também os nossos servidores da casa, sejam todos bem-vindos e que tenhamos uma excelente sessão nessa tarde de quarta-feira. Peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Ângela Maria Schultz Lepaus, Luiz Carlos Breuer de França, Luzinete Lepaus, Nelson Lichtenheld, Romi Carlos Fata Miller, Sérgio Lago, Valdemir Bart e Vanísio Helmer. Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de número 2008. Gostaria de informar, a falta dos vereadores Valdemiro Marte e Carlos Franças. Eles estão no grupo, e também tem idade superior a 60 anos, por isso tem a ausência justificada nas sessões. Então, contamos aí com a presença de 7 vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura do extrato da ata da sessão anterior. Aos 29 dias do mês de abril do ano de 2020, com início às 17 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal a sessão ordinária de número 2007, sob a presidência do vereador Sérgio Lago, com a presença dos vereadores do plenário, ausência dos vereadores Luiz Carlos Breuer de França e Valdemiro Bart. Havendo número legal, o presidente, em nome de Deus, declarou aberta a sessão ordinária, determinando a chamada dos vereadores e a leitura do extrato da ata da sessão anterior, que depois de lida e discutida foi aprovada por unanimidade. Passou-se para o expediente do dia, que consistiu nas leituras das correspondências recebidas. Não havendo orador inscrito para a tribuna do povo, para a ordem dos vereadores inscritos. Fez uso da palavra o vereador Sérgio Lago. Não havendo vereador inscrito, passou-se para a ordem do dia e o presidente solicitou que fosse feita a leitura das matérias em tramitação. Projeto de Lei 014/2020, de autoria do Executivo Municipal, aprovado por unanimidade. Projeto de de autoria do Executivo Municipal, aprovado por unanimidade. Indicação número 03/2020, de autoria do vereador Sérgio Lago, aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias a tratar, o presidente, em nome de Deus, declarou encerrada a sessão e, para constar, eu, Marcos Adrino Rauta, lavrei a presente ata que segue assinada. Em discussão a referida ata. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, senhores vereadores. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício Conselho Municipal de Fiscalização e Acompanhamento do Fundo Municipal de Investimentos. Ofício número 001/2020. Santa Leopoldina, 30 de abril de 2020. Senhor Presidente, atendendo o disposto no inciso 3º do artigo 3º da Lei Municipal número 1476 de 2014 e no artigo 10 da Lei Complementar número 759 de 13/9 de 2013, que institui o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, encaminhamos em anexo o relatório sobre a aplicação dos recursos e a avaliação e o demonstrativo da execução da receita e da despesa de pagamentos efetuados referente ao exercício de 2019. Encaminhamos ainda relatório de gestão referente aos recursos do Fundo Cidades. Na oportunidade, apresentamos nossos votos de elevado estima e consideração. Leomar Laurete, presidente do Poder Executivo no Conselho Municipal de Fiscalização. Então, o ofício
ofício de número 001/2020, né, que traz relatório sobre a aplicação dos recursos, avaliação, demonstrativo de execução da receita, da despesa, pagamentos efetuados referente ao exercício 2019, encaminhado ainda o relatório de gestão referente aos recursos do Fundo Cidade, está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo mais correspondência, passamos então para a tribuna do povo. Não havendo orador inscrito para a tribuna do povo, passamos então para pronunciamento dos senhores vereadores. Não havendo vereador também inscrito para fazer uso da palavra nessa tarde, perdão, vereador Marcos, sim, o vereador Marcos Ralta estará fazendo uso da palavra. O vereador tem 10 minutos, né, para deixar aí a sua mensagem nessa tarde. A palavra, vereador Marcos Adriano Ralta. Obrigado, presidente. Gostaria também de, antes do vereador começar a falar, pedir desculpa às pessoas que estão nos assistindo, né, através da internet, justificar aí a minha falta de atenção, né, e desejar uma boa tarde a todos vocês e muito obrigado por estar participando das nossas sessões através da rede social. Ainda gostaria de estar justificando a pedido da secretária de saúde a ausência dela aqui, que ela havia combinado que estaria aqui nessa sessão de hoje, porém, como foi confirmado um caso de coronavírus na família da secretária, a mesma prefere estar de quarentena, evitando assim a presença dela aqui em meio ao público, né? Então, justificando a pedido da secretária, que acabou de me ligar, a sua ausência aqui nessa tarde. Justifico aos internautas ainda que a secretária estaria vindo a essa casa, a convite da casa, em especial do vereador Marcos Adriano Ralta, para trazer informações, né, a respeito do Covid-19, das ações que o município tem tomado para fazer um combate eficaz, né, contra esse vírus. Então, ela justificou e numa próxima oportunidade estará aqui presente nessa casa. Com a palavra, o vereador Marcos Adriano Ralta. Excelentíssimo presidente, Sérgio Lago, boa tarde aos vereadores deste plenário, às vereadoras Luzinete e Ângela, às pessoas que estão nos assistindo. Desejo a todos vocês uma boa tarde. Serei breve. Eu quero falar rapidamente. Na verdade, eu queria estar falando aqui hoje na presença da secretária, a secretária de saúde. Então tem vários assuntos que eu ia abordar hoje com a presença da secretária. Como ela se ausentou, aliás, uma bela justificativa, tem que seguir o protocolo, está correto, né? Se tem realmente um caso e ela está em isolamento, eu acredito que ela deva ficar em isolamento total, né? Inclusive do local de trabalho, né? Independente do horário. Mas ainda assim eu quero trazer algumas discussões em casa hoje e que me chamaram a atenção exatamente na tarde de ontem. Várias ações, nós aqui participamos de um grupo que reúne ações e discussões sobre como combater a Covid-19. Eu tenho participado de várias reuniões desse grupo e algumas ações ficaram pré-estabelecidas, outras ficou só na discussão, mas eu queria trazer aqui para essa casa para os vereadores que não participam desse grupo tomarem conhecimento. Há 15 dias atrás, nós tivemos uma reunião dessa. Hoje, na verdade, está fazendo exatamente 17 dias da primeira reunião que eu participei, e lá foi debatido algo no sentido de buscar alternativas para enterramento em espaços físicos, aqui no caso do nosso município, né? E aí foi sugerido ao ALES, especificamente para tratamento
possível da Covid-19, foi sugerido um espaço na UAB, no próprio posto de saúde, que é o plenário lá do posto de saúde, e também aquele espaço da Igreja Católica, em frente à nossa pracinha da Independência. Até o momento, acredito eu, que até o momento nenhuma ação foi tomada nesse sentido, o que é lamentável, né? Mas acredito ainda que isso pode vir a ocorrer nos próximos dias. Passamos para a segunda reunião, e aí já há 9 dias atrás, exatamente, está fazendo hoje 9 dias, dessa última reunião, penúltima, perdão, nós discutimos várias ações, inclusive ações direcionadas para a ação da Secretaria de Obras. E até o momento, o que me entristece de certa forma, senhor presidente e senhores vereadores, é que as ações que foram delineadas naquela reunião, pouco que ficou a cargo da Secretaria de Obras foi executado. A exemplo, aproveitando que a cidade está com fluxo pequeno de trânsito de veículos, nós sugerimos que a Secretaria de Obras iniciasse uma limpeza, lavagem das ruas, né? Lavar mesmo a rua com aquele carro-pipa que a gente tem na Prefeitura Municipal. Após o ato de lavar as ruas, ficou também discutido e delineado que seriam pintados com um pequeno molde, várias faixas na rua principal, principalmente nos trechos de maior aglomeração, que é a lotérica, o banco, as agências bancárias de uma forma geral, né? Exatamente para que as pessoas tivessem noção do que é o distanciamento. Inclusive, por sugestão minha, ficou definido que a gente queria um espaço de a cada 2 metros pintasse a faixa, e não de 1,5 metro, que é a recomendação, inclusive, do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E isso poderia ser a cada 2 metros, porque você criava um distanciamento maior, né? Acho que a gente não precisa utilizar o mínimo. Isso também não foi feito. Ficou também discutido lá que seria feito uma desinfecção, né? A aplicação de um produto, um pulverizador, alguma coisa nesse sentido, né? Um pulverizador potente, nas áreas de maior aglomeração, que inicialmente eles estavam citando os pontos de ônibus, mas as áreas de maior aglomeração hoje não são os pontos de ônibus, são as agências bancárias. O que eu quero dizer, alguma coisa foi feita nesse sentido, mas não adianta você aplicar produto numa calçada suja. A calçada está toda empoeirada, a rua está toda empoeirada, não adianta aplicar nenhum produto numa rua com muita poeira, com muita terra, sabe, vereador Nelson? Então, dessa forma, o que nos deixa um pouco desanimado de participar desses grupos é porque as ações que são debatidas, as ações que são discutidas lá, inclusive o vereador Nelson e a vereadora Luzinete fazem parte desse grupo também, quando podem, sempre atuam lá. Eu digo para vocês que eu, de certa forma, desanimo de participar, exatamente porque as ações que a gente discute, elas não seguem um planejamento de quê? Qual é a dificuldade hoje, né, de o secretário de obras definir com o seu corpo de trabalho, com seus funcionários, organizar a limpeza da cidade. E eu estou falando simplesmente de lavar a rua. Hoje, lavar a rua é importante, né? Mas importante também é a coleta de lixo. Se a gente for dar uma voltinha na cidade, a coleta de lixo está prejudicada. A gente está vendo lixo aí nos 4 cantos da cidade, né? Inclusive tem uma indicação minha aqui hoje que nós vamos debater isso depois no plenário. E também ficou, aí foi uma opinião minha, eu sugeri no nosso grupo de acompanhamento de controle que a administração pública municipal de Santa Leopoldina, isso é um ato um pouco diferente, mas ficou sugerido que eles entrassem em contato, a administração pública municipal pudesse contactar os nossos municípios vizinhos, como Santa Maria e Santa Teresa,
para a gente ver a possibilidade de montar um núcleo de atendimento a possíveis infectados por essa doença. Isso, se vier a acontecer uma gravidade no município, nós já vamos estar, de certa forma, estruturados para passar por uma eventual crise. Não sei se isso é possível ou não, mas até o momento também ninguém trouxe um retorno disso. Fazer um contato com os municípios vizinhos para a gente montar um centro regional em comum acordo, em conjunto com os municípios, acho que nesse momento é viável. Acho que é viável. Ficou decidido também nessa última reunião, e aí eu quero fazer um parênteses. Quero fazer um parênteses aqui e mandar um elogio direto para o Gleidson da PharmaPlus, que é o presidente da CDL de Santa Leopoldina. A única ação dessas que foram enumeradas aqui, a única que saiu de fato bem executada foi a que o Gleidson definiu como prioridade, que era a cargo dele fazer, que era a publicidade e a divulgação dos cuidados que a gente tem que ter com a pandemia. Ato simples, sabe? Mas ele teve o discernimento de pegar a moto dele particular e rodar pela cidade com a caixa de som. Fez uma propaganda bacana, onde a Igreja Católica, parabéns para a Igreja Católica aqui também da nossa cidade, que está divulgando o áudio que foi preparado pelo Gleidson da CDL. Quero deixar aqui o meu abraço ao Gleidson, que fez uma propaganda bacana, preventiva e muito clara do que é o nosso cuidado para não nos infectarmos com essa doença. Criar o Disque Denúncia. Não sei se o número mudou, porque o número que passaram para mim, vereadores, eu fiz 3 denúncias no Disque Denúncia da Prefeitura Municipal e não fui respondido em nenhuma delas. Não fui respondido, estou com registro das denúncias no meu celular e não me responderam nenhuma delas. Enfim, eu quero deixar aqui, primeiro, meu abraço e a minha consideração a todos os servidores da Secretaria de Saúde, aos agentes de saúde, aos médicos, aos enfermeiros, aos motoristas, aos agentes de serviços gerais, ao pessoal que trabalha na limpeza. Esse grupo especificamente de servidores, nós temos que ter uma preocupação muito diferenciada com eles, porque elas são as pessoas que vão estar cuidando de uma eventual crise que a gente vier a atravessar. E aí eu quero dizer para vocês, não vale a pena fazer camisas para distribuir para os funcionários se nós não temos máscara para distribuir para os funcionários. Acho primordial comprar máscaras, luvas, e aí sim, com todo o equipamento de proteção em mãos, bacana. Fazer propaganda com camiseta é um fato que agrupa, não desmerecendo isso, né? Mas primordial é ter máscaras de proteção para todos os servidores da saúde e luvas e álcool em gel, etc. Coisas desse tipo. Aí o pessoal da saúde sabe muito mais do que eu. Para finalizar, presidente, eu quero falar sobre a barreira sanitária na Barra de Mangaraí. Quero fazer um registro aqui hoje. Eu passei na Barra de Mangaraí ontem, por volta de 13 horas, exatamente 13 horas, e a barreira sanitária estava lá, com os funcionários da prefeitura e com o corpo de bombeiros. A minha dúvida que ficou durante a barreira, acredito que cada servidor que vai para a barreira, eles estão fazendo um trabalho de abordagem muito bacana, né? Inclusive, os números da Covid no município, de certa forma, deram uma estagnada. Está em ascensão, mas não está explosivo. Isso a gente tem que agradecer muito, exatamente por causa da estrutura que é o nosso município. Distanciamento, isolamento social no nosso município, pela estrutura, pela topografia, né? A gente um mora longe do outro, nós não temos condomínio, não temos apartamentos, etc.
Mas o que me causou uma certa estranheza na barreira da Barra de Mangaraí é que eu vi o carro de bombeiros estacionado ao lado do bar, e nesse bar estava uma aglomeração tamanha que eu não entendi nada. Tinha pessoas em pé sem máscara, bebendo cerveja, bebendo as suas bebidas alcoólicas. Enfim, eu achei estranho porque nós temos uma barreira logo adiante, com profissionais de saúde na barreira, o corpo de bombeiro ao lado da barreira, e exatamente no local da barreira tem um bar funcionando e vendendo bebida alcoólica para quem quisesse, numa aglomeração, sem qualquer cuidado de prevenção da doença em Santo Leopoldina. Então, eu achei um ato muito contraditório, sabe, senhores? Muito contraditório. Lamento, porque existe um decreto do governador do estado, existe um decreto do prefeito municipal sobre tal atitude, e não foi feito absolutamente nada para impedir que aquele ato acontecesse naquele momento. Quero agradecer aqui a atenção de todos. Eu tenho vários outros assuntos aqui para serem questionados, mas aí eu vou aguardar a presença da secretária de saúde assim que ela puder estar aqui conosco. Uma boa tarde a todos, obrigado pela atenção. Parabenizar o vereador Marcos Adriano Rauta, né, pela sua colocação nessa tarde. Vereador também sempre atento aí às necessidades do nosso município, e assim como o vereador falou, na participação nesse grupo contra, né, o Covid-19, foi falado que o município de Santo Leopoldina precisava criar no mínimo 5 leitos, né? Foi o que o vereador falou, mas não numerou, então nós temos essa responsabilidade de criar no mínimo mais 5. Segundo a secretária, só porque eu tenho essa informação, então não posso deixar no ar, está sendo feito o trabalho já de licitação para a compra dos materiais, né, para poder fazer principalmente a parte de divisórias, e não sei como que está isso, essa conversa eu tive com ela semana passada, inclusive ela ligou aqui para casa pedindo informação da onde a gente tinha adquirido as nossas divisórias e tal, para que ela pudesse também entrar em contato com as empresas, e segundo ela, estava em andamento. Então, assim, realmente, como o vereador falou, ainda não foi efetivado, mas acredito que será, né? Lembrando também que a gente tem a responsabilidade também de criar espaço, que é o que a gente torce para que não aconteça, mas espaços disponíveis no cemitério do nosso município, ou nos cemitérios do nosso município, que é uma coisa chata que a gente espera que não chegue a esse ponto aqui, mas também uma responsabilidade atribuída ao município de Santo Leopoldina, assim como foi essa responsabilidade da criação dos leitos. Então o vereador, ele tem toda a razão de estar cobrando, essas coisas precisam ser feitas o mais rápido possível. Já tem aí 17 dias, como ele mesmo citou, que essa reunião aconteceu, então acredito que já era para a gente estar, pelo menos com esse material comprado, se instalando, né? Mas parabenizo o vereador pela colocação, e assim, torcer para que as pessoas nos ajudem a sobreviver a essa epidemia. Como o vereador deixou claro, Santa Leopoldina está crescendo, mas de uma forma bem assim controlada, não tão alarmante. Graças a Deus a gente não teve nenhum óbito, espero que não tenhamos, né, aqui no nosso município, mas as pessoas precisam se conscientizar primeiro, para que depois vire hábito, né? O uso da máscara, o uso da luva, o lavar as mãos, principalmente como o vereador deixou claro, se dentro da própria pasta, que é a saúde, está faltando material para atender os próprios servidores, né? Servidores ainda não estão com seus equipamentos como deviam estar, então assim, a gente fica triste
e cobrando da secretária, como o vereador deixou registrado nessa tarde, e do prefeito municipal a providência o mais rápido possível, para que possamos assim atender melhor o nosso município e os profissionais tenham uma qualidade melhor no seu atendimento, não correndo risco, porque sem luva e sem máscara, dificilmente o profissional não vai estar correndo risco no próprio atendimento. Então, agradecer e parabenizar o vereador Marcos pela sua colocação. Tem no município, foi criado um grupo também de fiscalização, onde o vereador também fez mais uma denúncia, além das 3 que ele falou que fez no disco de denúncia. Ele falou dessa aglomeração do consumo de bebida alcoólica e muitas pessoas próximas umas às outras, então isso é mais uma denúncia. Tem-se um grupo de fiscalização aqui no nosso município, que foi decretado esse grupo, o prefeito fez através de decreto pelo prefeito municipal, então esperamos assim que esse grupo possa fazer o seu trabalho. Eu sei que tem sido tem se esforçado bastante, mas que possa ser um trabalho com mais efetividade, com mais intenção, se necessário, nomear mais pessoas, para que ações como essa que o vereador denunciou não ocorram outras vezes aqui no nosso município. Então, parabéns ao vereador Marcos Adriano Rauta aí pela sua excelente fala nessa tarde de hoje. Não havendo então mais vereador inscrito para a tribuna do povo, passamos para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura das matérias em tramitação nessa colenda Casa de Leis. Projeto de lei número 002 de 2020, que dispõe sobre a execução do serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel no município de Santa Leopoldina. Mensagem 001 de 2020, Santa Leopoldina, 6 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo. Este projeto de lei regulamenta a concessão do serviço de transporte individual de passageiros, táxi, obedecendo regras para permissão, cadastro de condutor, padronização dos veículos, preços públicos, infrações e penalidades, dentre outros detalhes que também serão objeto de definição por meio de decreto do Executivo. Trata-se de matéria de interesse local, conforme expressa o artigo 30, inciso 1 e 5 da Constituição Federal de 88, assim como o Código de Trânsito Brasileiro. O serviço de táxi não representa, em princípio, atividade eminentemente pública, mas que envolve repercussão social, enquadrando-se entre os serviços que podem ser objeto de delegação pelo poder público. Por tais razões, faz-se necessária a revisão da legislação atual e a elaboração da proposta, além de atender aos princípios constitucionais, especialmente da legalidade, atenderá às demandas da categoria que executa o serviço de táxi, conforme tratativas realizadas com o representante dos interessados. Sendo assim, resta claro o interesse público presente na medida, razão pela qual solicito aos nobres edis imprescindível apoio e colaboração no que diz respeito à sua pronta aprovação. Certo de que o assunto será acolhido por esta Casa, reafirmo na oportunidade elevado os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Valdemar Luiz Roberto Coutinho, Prefeito Municipal. Justificativa. O projeto de lei que dispõe sobre o transporte de passageiros em veículos de aluguel de táxi, que ora enviamos à apreciação desta Casa de Leis, visa maior controle e fiscalização pela municipalidade, oferecendo melhorias de qualidade do serviço de transporte de passageiros com veículos de táxi, colocados à disposição dos munícipes, principalmente na segurança dos veículos e passageiros. Essa proposição pretende atender não só às exigências legais, como também à demanda da nossa sociedade leopoldinense, se revestindo de um caráter social. Dessa forma, no intuito de corrigir irregularidades possíveis, solicito aos senhores vereadores a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Valdemar Luiz Robert Coutinho, Prefeito Municipal. O projeto de lei número 002 de 2020, que dispõe sobre a execução do serviço de transporte de passageiros em veículos de aluguel no município de Santa Leopoldina e da outras providências, possui 36 artigos.
Leitura do projeto de lei número 002/2020, de autoria do Executivo Municipal, encaminho para as comissões de Justiça, Redações e Leis, Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas. Leitura do projeto de lei número 017 de 2020, que institui no município de Santa Leopoldina o cadastro técnico ambiental de atividades e institui a taxa de controle e fiscalização ambiental municipal e da outras providências. Parecer do relator da Comissão de Justiça e Redação de Leis. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que propõe a criação do cadastro técnico ambiental de atividades para o registro de pessoas físicas ou jurídicas que desempenham atividades potencialmente poluidoras e perigosas ao meio ambiente, bem como pretende instituir a taxa municipal de controle e fiscalização ambiental. Os requisitos formais e regimentais quanto à formação da proposta restaram devidamente atendidos, inclusive quanto à iniciativa e o instrumento normativo levado a efeito. E ainda, a redação apresentada cumpre as regras de técnica legislativa, mormente no que se refere às disposições da Lei Complementar número 95 de 98. Além disso, a matéria é constitucional, convergindo também com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Diante exposto, opino pela aprovação total do projeto de lei. Lucinete Lepaus, relatora da comissão. Votaram pela aprovação os vereadores Marco Lucinete e Romir Faco Miller. Relatório da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. O prefeito municipal encaminhou a esta casa o projeto de lei com a finalidade de criar o cadastro técnico ambiental de atividades para o registro de pessoas físicas ou jurídicas que exploram atividades potencialmente poluidoras e perigosas ao meio ambiente, além de propor a instituição da taxa municipal de controle de fiscalização ambiental. O cadastro referido consiste em um instrumento que objetiva a coleta de informações para auxiliar os órgãos ambientais na preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental. Portanto, será mais uma ferramenta com o propósito de tornar mais eficiente a fiscalização em face dos particulares que desempenham tais atividades. Ante o exposto, opino pela aprovação total do projeto de lei. Eu relatório e voto, Romir Carlos Faco Miller, relator da comissão. Votaram pela aprovação os membros Lucinete, Romir e Valdemir Bate. Conclusão do relator da Comissão de Agricultura. A proposta de lei encaminhada a esta casa tem o objetivo de criar o cadastro técnico ambiental. O referido cadastro é importante, pois permite ampliar os mecanismos de controle e preservação do meio ambiente. A taxa a ser cobrada decorre do efetivo exercício do poder de polícia da administração pública. Assim, a sua instituição possui amparo legal no âmbito do regime jurídico tributário. Diante do exposto, opino pela aprovação do projeto de lei. É o relatório e voto, Vanísio Elmer, relator da comissão. Votaram pela aprovação os vereadores Luiz Carlos Broeda França, Vanísio Elmer e Marcos Juliano Ralph. Relator da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. A proposta de lei apresentada visa a criação de cadastro técnico ambiental para pessoas físicas e jurídicas que exploram atividades com potencial impacto no meio ambiente, além de instituir a taxa de controle de fiscalização ambiental. Desse modo, se convertida em lei, a proposta resultará em benefício coletivo e, de outro lado, não há óbice legal ou constitucional no sentido de inviabilizar a pretensão legislativa com apreciação. Razão pelo qual opino pela aprovação total do projeto de lei. Vanísio Elmer, relator da comissão. Votaram pela aprovação os vereadores Luiz Carlos, Vanísio Elmer e Valdemir Bate.
projeto de lei de número 017/2020, de autoria do Executivo Municipal, em discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Ralph. Eu quero pedir licença aos demais vereadores do órgão do plenário, porque esse é um assunto que eu tenho um certo conhecimento por trabalhar na área. A gente precisa esclarecer aqui também que o vereador, o prefeito, o determinado secretário não conhece de todos os assuntos que norteiam no município. A gente tem que buscar o mínimo de conhecimento para poder debater e discutir. Mas esse é um assunto que é a minha área de trabalho especificamente. Então, assim, quero pedir licença aos vereadores, né, para eu dar uma rápida palavra sobre esse projeto. Existe um cadastro técnico ambiental que o IBAMA faz e o Estado também faz para os agricultores, para as pessoas que estão no meio rural e que tem CNPJ, que tem empresas tipo Aguardente, tipo Granito, extração de areia, etc. Aí os produtores rurais com secador de café, descopador, etc. Quase todos os assuntos relacionados ao meio rural, eles estão dentro desse cadastro técnico ambiental. Isso no sentido, esse cadastro vai ser criado no sentido do município conhecer exatamente quais atividades que têm alto risco de poluição e que precisam ser acompanhadas de certa forma. O termo está aqui como fiscalização, mas inicialmente seria acompanhamento, orientação, etc. E essa taxa aqui, ao que me parece, aí eu vou dizer que é ao que me parece, presidente, me dá licença, essa taxa ela é anualmente cobrada pelos órgãos ambientais federal e estadual, e isso deixará de ser cobrado pelo órgão federal e estadual e passará a ser cobrado diretamente pelo município de Santa Leopoldina. Então, essas taxas, aparentemente, elas estarão entrando diretamente no cofre do município e não mais nos cofres do Estado e da União. Basicamente, é isso que eu entendi que o projeto de lei trata, e nesse caso, a gente pode estar votando com uma certa segurança. Obrigado, presidente. Agradecer o vereador Marcos Sabino Ralph, né, pela sua colocação. Como ele já disse, né, será criado um banco de dados, né? Esse banco de dados integrado município, Estado e União, com essa proposta de estar agilizando, né, qualificando o controle, a fiscalização e o licenciamento ambiental. Então, a forma de agilizar, porque hoje, às vezes o produtor precisa de fazer muita correria para conseguir um parecer, uma visita do Estado, uma licença e às vezes até da União. E agora com esse cadastro ambiental, vai ser muito mais facilitado, porque o sistema, esse banco de dados vai estar integrado, né? E aí o próprio município, ele vai ter essa autonomia e, como o vereador bem deixou claro, a receita, aquilo de imposto que era pago à União, né, e às vezes até ao Estado, vai ser pago ao nosso município. Também ficou claro nesse projeto, estaremos votando essa tarde, que as taxas serão as mesmas. Elas não estão sendo criada um valor superior e nem se está criando uma taxa nova. Então, taxas existentes, a ter a responsabilidade do acompanhamento, licenciamento, fiscalização e também, ao mesmo tempo, tendo direito à arrecadação. Então, agradeço a ótima colocação do vereador, lembrando que essas taxas são para empresas e pessoas que exercem atividades potencialmente poluidoras, entendeu? Secador, como o vereador falou, retirar areia, granito, isso, aquilo outro, uma serraria que tem aquele resíduo do material para ser descartado, alguns deles acabam queimando e tal. Então são esse tipo de pessoas que precisam buscar esse licenciamento. Acredito que a grande maioria aqui já faz. A gente tem aqui uma tabela, inclusive, de preços, né?
desses impostos, que hoje a pessoa de pequeno porte, a taxa que ele paga é R$ 269,84, podendo chegar a R$ 1.159,35. Já empresas médias, de R$ 463,74 a R$ 2.318,69. E as empresas de alto teor poluidor, que acreditamos que, segundo o vereador Marcos, conversamos um pouco mais cedo, não tenhamos nenhuma dessa aqui no município, ela pode pagar desde R$ 126 até R$ 5.796,73. Então, taxas já existentes que estaremos votando nessa tarde, e o projeto a gente entende como um projeto que vem para somar, né? Porque vai facilitar um pouco a regularização dos nossos cidadãos do Porto, da nossa empresa aqui, e com certeza facilitando a vida deles, facilita a vida de todo mundo no município. Então, continue em discussão. Se algum vereador, vereadora quiser também fazer alguma colocação, está à disposição dos senhores. Em votação, os senhores vereadores que aprovam o projeto de lei número 017/2020, de autoria do Executivo Municipal, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Projeto de lei complementar número 001 de 2020, que acrescenta inciso 4º, 5º e 6º ao artigo 7º da lei complementar número 1223 de 2007. Parecer da Comissão de Justiça e Redação de Leis. Trata-se de projeto de lei complementar de autoria do vereador Marcos Ralta, que tem por finalidade acrescentar os incisos 4º, 5º e 6º ao artigo 7º da lei complementar número 1223 de 2007, que institui o Plano Diretor Municipal. De início, apura-se o atendimento às disposições do regimento interno deste parlamento e ainda observa-se o cumprimento das normas de técnica legislativa, notadamente aquelas constantes na Lei Complementar 95 de 1998. Após análise acerca da presente proposta legislativa, verifica-se que tal propositura é compatível com o regime constitucional vigente, em especial no que se refere ao artigo 182 da Constituição da República, o qual estabelece que a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. É bom registrar por necessário que a matéria versa sobre limitações quanto às construções comerciais ou residenciais consolidadas que margeiam recursos hídricos existentes, inclusive com regras de proteção ao meio ambiente, em razão do uso dessas edificações. Portanto, não se refere à ampliação das áreas urbanas do município, tampouco requer prévio estudo técnico para sua eficácia, razão pela qual não há impedimento quanto à iniciativa pelos membros do Poder Legislativo. No mais, o autor do projeto demonstra satisfatoriamente o interesse público no presente caso, pois o objetivo é regulamentar situação de fato inerente à formação das áreas locais, considerando as suas circunstâncias geográficas e históricas, com o propósito de expansão econômica e do desenvolvimento social, para viabilizar o exercício dos direitos fundamentais voltados à cidadania. Diante do exposto, opino pela aprovação total do projeto de lei número 001 de 2020, projeto de lei complementar. O relatório e voto, Luzinete Lepauso, relatora da comissão. Votaram pela aprovação a relatora Luzinete e o membro Romir Carlos Fábio Miller. Projeto de lei complementar número 001/2020, de autoria do vereador Marcos Adriano Ralta, em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Ralta, autor do projeto
Na verdade, como eu sou autor do projeto, eu praticamente tenho que dar uma certa explicação rápida, prática e bem objetiva sobre o que trata esse projeto. Os vereadores já tiveram conhecimento, o projeto já está nessa casa já há algum tempo, e esse projeto ele trata das eventuais construções novas dentro do perímetro urbano da cidade que forem construídas próximo a cursos hídricos. Ela limita o tamanho da construção em terrenos que não tenham vegetação nativa, aqueles terrenos já que são aptos para construções, mas que há um impedimento exatamente por conta de alguns cursos hídricos. Então, ele trata da construção em áreas urbanas, ele trata da construção num terreno que você tem duas residências, uma de um lado esquerdo e outra do lado direito. Não há razão nenhuma do cidadão não construir dentro desse lote, né? Não justificaria esse impedimento, exatamente porque já existem construções, e aí trata de limite nesses casos. Uma nova eventual construção não poderia ultrapassar os limites das edificações vizinhas, né? Isso também fala a respeito de áreas não inundáveis no município de Santo Leopoldina, né? Então, para qualquer tipo de construção eventual nesse sentido, além de obedecer esses critérios, ele pede ainda, inclusive, um parecer das áreas não inundáveis mapeadas pela Defesa Civil do município de Santo Leopoldina. Então, conta aí com o apoio dos seus vereadores. Existe uma grande quantidade de proprietários de lotes aqui que estão impedidos de construir, e essa lei vem tratar exatamente desses casos específicos. Agradeço aí a atenção de todos e estamos aqui para dirimir qualquer dúvida. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Parabenizar ao nosso excelentíssimo vereador Marcos Alta, né, pelo excelente projeto de lei complementar, projeto esse que o vereador deixou bem claro nessa tarde, vem a somar muito com o desenvolvimento do nosso município. Bem sabemos das dificuldades que para se adquirir um lote aqui em Santo Leopoldina, por falta de espaço, de expansão, e a gente vê muitos lotes aqui no nosso município, como foi apresentado no projeto, que tem construções dos dois lados e o lote vazio não pode construir, né? E com essa lei complementar apresentada nessa tarde, esses proprietários, que são muitos, né, terão aí essa possibilidade de estar ou comercializando o seu lote para que um outro que tenha condições construa, ou ele mesmo está construindo. A gente sabe quantas pessoas compraram às vezes um lote desse achando e acreditando que lá na frente poderia fazer a sua residência, e até hoje mora de aluguel porque não conseguiu autorização para construção. Então são muitas pessoas prejudicadas no nosso município que serão beneficiadas com essa lei complementar apresentada nessa tarde. Então parabenizo o vereador por essa excelente apresentação. Ele levou em consideração várias coisas, que margear os cursos hídricos, a metragem frontal, ela não pode ser mais do que 12 metros ali da frente do lote até o fundo, então tem que se respeitar também o limite. Então o vereador se atentou aí na confecção da sua lei complementar, do seu projeto de lei, e assim foi muito feliz nas suas colocações, e assim a gente tem que parabenizar e apoiar com certeza um projeto de lei complementar desse, que é importantíssimo para o nosso município. Lembrando também que no parágrafo aqui apresentado, no artigo 6º, o vereador também diz que essas edificações, elas não poderão obstruir galerias, bueiros e outros mecanismos de escoamento já existentes. Então, às vezes, o cara já tem um lote que virou ali um uso público ou tal, ou que a água se dimensiona ali, e ele também amarrou essas formas. Então, parabenizar, porque esse projeto de lei realmente vem completo. Continua em discussão. Em
Com a palavra a vereadora Luzinete Leopoldo. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, colega vereador Anjo. Quero aqui parabenizar o projeto do Marcos, né, do colega vereador Marcos, porque é muito importante para o nosso município, né? Querendo ou não, o colega vereador Marcos, a gente tem do lado ali, né, da minha casa, do pessoal dos indígenas, do Roberto, do Renato, deles, né? E assim tem vários ali em cima, como tem do lado de baixo, né, onde que eu morava ali em cima, outros lotes. Quer dizer, por ali se vai dentro do nosso município, várias situações dos lotes. Com esse projeto hoje, gente, colegas vereadores votando, né, pode se alavancar para mais construção do nosso município, para crescer. Parabéns, vereador Marcos e os colegas vereadores. E a vereadora Ângela. Obrigado. Continua a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam o projeto de lei complementar número 001/2020, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Requerimento número 007 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, Marcos Adriano Rauta, vereador nesta Casa de Leis, vem requerer a expedição de ofício ao diretor do DR, Departamento de Estrada de Rodagem, a fim de solicitar a remoção do material composto por areia e barro depositado nas margens da pista de rolamento da rodovia estadual Almir Rodrigues Laranja, no trecho próximo ao contorno de Aroaba, conforme fotografias em anexo. Justificativo: o material referido foi deslocado para a rodovia em virtude da força decorrente das águas de chuvas no mês de fevereiro. Desde então, já se passaram aproximadamente 60 dias sem o envio de uma equipe de manutenção com o intuito de retirá-la do local. A situação, ao longo desse período, de acordo com o que foi apurado, tem causado uma série de eventos de prejuízos aos usuários da rodovia, sem mencionar o potencial risco existente. Portanto, se faz necessário lançar mão deste requerimento com o propósito de buscar providências imediatas junto ao órgão competente. Anexo fotos do trecho. Requerimento número 007/2020, de autoria do vereador Marcos Adriano Rauta, em discussão. Com a palavra, o vereador Marcos Adriano Rauta, autor do requerimento. Senhor presidente, isso é uma ação que está um pouco fora do nosso município, mas tem ação direta com os usuários daquele trecho. Os vereadores sabem onde é que eu estou falando. No final desse esse atalho novo que foi feito, que sai lá na rodovia do contorno, logo lá, daqui para lá a saída dessa rodovia, que dá quase próximo à rodovia do contorno, tem uma quantidade enorme de areia e barro depositada naquele trecho. Eu estou fazendo esse requerimento porque quando eu voltei de Vitória na semana passada, sexta-feira, eu presenciei um veículo que estava à minha frente e ele rodopiou, né? Ele não teve um acidente grave porque o cara conseguiu controlar o veículo, mas realmente tem muita terra dentro da pista, você não vê mais o asfalto naquele trecho, só tem areia e barro mesmo, e isso pode causar um acidente muito grave aos usuários daquela rodovia e a todos nós, né? Parabenizar também o vereador mais uma vez, né? Agora pelo requerimento apresentado ali nessa nova rodovia. Dizer que o vereador realmente também está sendo feliz nas suas colocações. A gente sabe que hoje estamos num período de sol, né? Onde não tem chovido e já traz um transtorno, porque aquela terra solta ali, ela realmente é muito perigosa, e nos dias de chuva pior fica, né? Levando em consideração que nas chuvas de fevereiro que o vereador citou, os veículos que transitam, que usam aquela via, tiveram que passar pela contramão
para assim evitar passar ou ficar agarrado dentro daquela contenção, daquela barreira que desceu ali. E realmente passou-se muito tempo, né? A gente esperava que a ação do DR fosse mais rápida ali naquela via, sendo que hoje é uma via de grande fluxo, muito importante, não só para o nosso município, mas para os municípios que também passam aqui por São Leopoldino, que é Santa Maria, que às vezes Santa Teresa, Itarã, Tabaçu. Então, assim, muitas pessoas usam essa via aqui, sem contar a vinda de turistas, né, da Serra, de sitiantes, de Vitória, que usa aquela via, então precisa ter segurança na via. Então, parabéns, vereador. Realmente hoje passei lá mais uma vez e pude constar ainda que infelizmente o DR ainda não se atentou para a remoção daquele material. Então, parabéns, Marcos Valta, aí pelo seu requerimento. Com certeza aprovaremos e vamos torcer para que a solução seja dada o mais rápido possível. Continua em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam o requerimento número 007/2020, de autoria do vereador Marcos Adriano Rauta, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação número 011 de 2020. Os vereadores Ângela Maria Schuss Lepaus, Luzinete de Gaspari Lepaus, Nelson Lichtenheld, com fundamento no artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito de Santa Leopoldina a necessidade no sentido de disponibilizar máquinas com a finalidade de realizar serviços de patrulhamento e cascalhamento na estrada da comunidade de Rio das Pedras, nos pontos mais críticos, situados entre a Igreja Luterana até a Capela da Fé, na área rural deste município. Plenário da Câmara Municipal, 16 de março de 2020. Ângela Maria Schuss Lepaus, Luzinete Lepaus e Nelson Lichtenheld, autores da indicação. Justificativa: o estado atual da via pública referida é bastante precário, dificultando o trânsito de veículos, especialmente para o escoamento da produção agrícola e para o transporte escolar, repercutindo prejuízos e transtorno na região e na rede pública municipal de ensino, que deverá ser reativada após o período da pandemia do Covid-19. Assim, a fim de evitar maiores danos decorrentes de tal situação, inclusive quanto à ocorrência de acidentes, espera-se que a administração pública garanta o atendimento de tais demandas aos munícipes residentes na área em referência. Indicação número 011/2020, de autoria dos vereadores Ângela Lepaus, Luzinete Lepaus e Nelson do Sindicato. Em discussão. Com a palavra a vereadora Luzinete. Presidente, com os colegas vereadores, votamos essa indicação, por quê? Quando eu já esteve passando ali naquela região, pegando ali no seu Nalstein, né, aquela baixada ali, querendo ou não, quando chove fica assim muito difícil, uma chefe, né, aquelas pessoas do caminhão ficam agarradas naquela baixada ali, porque fica muito derrapando. Então, o que eles estão pedindo, solicitando a gente aqui? Então, a indicação junto com o executivo, o prefeito, a qual para poder fazer ali um cascalhamento, com mais segurança, quando chove eles poderem escoar o produto, transporte escolar, passar com mais segurança. Graças a Deus tem chovido, mas às vezes quando chove, eles ficam difíceis de passar caminhão de gengibre, né? O transporte escolar, como eles estão me cobrando, né? Como cobrou de Ângela, de Nelson, e nós fizemos essa indicação junto aí os colegas. Essa aí para o executivo, para poder estar fazendo a parte. Qual parte seria? O critério onde fica mais crítico, fazer o paliativo nesses pedaços, né, da Capela da Fé, até saindo da Capela da Fé de Caramuru, até a igreja do Rio das Pedras. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Nelson do Sindicato. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores, servidores dessa casa, internautas que nos assistem nesse momento. Eu assino junto aí esse pedido aí, essa
indicação ao ilustríssimo prefeito, que aquele trecho que está sendo citado aí na indicação é um trecho que está sendo utilizado hoje para escoação de gengibre para exportação. Então é um trecho que anda muita carreta, né, que vem pela parte de Melgaço, né, do asfalto, entra ali para ir no pessoal que junta carga ali, que é o Lemaché, aquela região ali. Então tem alguns trechos que são trechos úmidos, né, devido a algumas represas, devido à questão de vegetação, que fica úmido e precisa ser feito um trabalho de cascalhamento para poder melhorar o trajeto desses caminhões naquele espaço. Foi feito um patrulhamento há um mês atrás, mais ou menos, com 2 máquinas alugadas pela prefeitura naquela região, mas foi só feita uma catagem, coisa rápida, que hoje mesmo eu passei na região, sabe, Luzinete? E a estrada voltou, depois das chuvas que deu, voltou novamente à mesma situação que estava. Então, acho que é bem-vindo aí essa indicação, eu assino junto, né, com a vereadora Luzinete, junto com a vereadora Ângela, para que seja feito um trabalho naquela região de melhoramento daquela malha, né, de estrada que é utilizada para fazer exportação dos produtos da nossa região, principalmente o gengibre. Obrigado, presidente. Continua a discussão, com a palavra a vereadora Ângela, também autora da indicação. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, internautas que estão nos ouvindo, servidores dessa casa. Boa tarde a todos. Obrigado aí ao vereador Nelson, vereadora Luzinete, pela indicação, que nós estamos assinando juntos. É muito importante, né, que a gente faça as coisas em conjunto, porque a força faz a união. Como já foi dito, né, o vereador Nelson falou sobre os trechos, a vereadora também, a Luzinete também falou sobre os trechos que estão ruins. Só para esclarecer, da Capela da Fé até a Capela da Edson do Rio das Pedras. E tem um trecho ali no Cival do Zirinho também, que é logo para frente da Capela do Fabi, né? Aí tem esse trecho ali que fica ruim também, que eu acho que seria muito importante fazer, né, cascalhamento. Enfim, pegando aquela direção toda e fazer passando a máquina e fazer o cascalhamento. Porque, como o Nelson falou, foi passada a máquina, uma catagem, mas não foi jogado nenhum material. Então, a primeira chuva que deu, estragou tudo e ficou difícil, é buraco, é muita valeta, e é complicado para quem precisa passar naquele trecho. Então, eu quero só deixar aqui meu agradecimento a todos. Quero parabenizar também os 3 vereadores pela indicação, vereadora Luzinete, vereadora Ângela, vereador Nelson. Lembrando que Caramuru é um dos grandes polos produtores aqui do nosso município, da importância que é dar essa condição para que eles possam, assim, tirar suas mercadorias, transportar suas mercadorias com qualidade, né, com menos dificuldades, sem o risco de ficar com a mercadoria agarrada no caminhão, dependendo muitas vezes de se chamar um trator para rebocar, uma máquina para rebocar. Então a gente reconhece as dificuldades e assim, o prefeito, como deixou claro os vereadores, ele fez uma preliminar, ele fez uma parte lá de patrulhamento, que ajuda, a gente sabe que ajuda, isso é importantíssimo, não tem condições de fazer tudo, mas os vereadores estão sendo felizes nas suas colocações, citando trechos específicos que precisa realmente que se jogue um material. Então, com certeza estaremos aprovando a indicação dos senhores e torcemos então para que o prefeito, o mais rápido possível, entenda e socorra ali aquela comunidade tão importantíssima para Santo Leopoldina, que é a região ali de Caramuru. Então, parabéns, senhores vereadores. Continua a discussão com a palavra do vereador Marcos Val. Bom, só me cabe aqui, de fato, parabenizar os vereadores, em especial a Ângela, que é a representante lá da comunidade de Caramuru. A gente sabe disso, há 2 décadas a Ângela
defende aquela comunidade lá com tudo que ela pode, mas o que me chamou a atenção de fato foi uma palavra que a vereadora usou, né? A união. A gente sabe que a vereadora Luzinete também tem uma importância na comunidade, o vereador Nelson também, assim como todos os outros com maior ou menor influência, né? Mas o fato aí de ter 3 vereadores, né, encabeçado aí pela vereadora Ângela, buscando, né, essa união bacana para tentar solucionar algum problema na comunidade, que seja a questão da estrada aqui, que está em debate agora, eu acho isso de uma grandeza, né, tamanha, que não dá para questionar nada. O que tem que se fazer é o prefeito atender o pedido desta casa na pessoa de vocês 3 vereadores. Parabéns para os 3 vereadores aí preocupados com a comunidade de Carapuru, liderados aí pela vereadora Ângela. Parabéns mesmo. Obrigado. Continua em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam indicação número 011/2020, de autoria dos vereadores Ângela, Lepaus, Luzinete, Lepaus e Nelson do Sindicato, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação número 015 de 2020. O vereador Marcos Ralta indica ao excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de realizar a instalação de 3 tonéis para armazenar o lixo na entrada da comunidade de Ribeirão dos Pardos, localizada na área rural deste município, conforme fotos anexas. Tal indicação visa melhorar o sistema de limpeza e coleta dos resíduos nas ruas na estrada da comunidade referida, evitando o acúmulo de lixo em locais indevidos, o que propicia poluição, mau cheiro, aglomeração de animais errantes que espalham detritos pela rodovia. Cabe ressaltar ainda que as circunstâncias interferem diretamente na saúde pública local, pois o lixo derramado propaga pragas como rato, barato, mosquito, mosca, que são vetores de doenças sérias como hanseníase, dengue, dentre outras. Dessa forma, certo do apoio dos demais vereadores desse parlamento, espero a aprovação da presente indicação. Indicação número 015/2020, de autoria do vereador Marcos Ralta, em discussão. Presidente, Com a palavra, o vereador Marcos Adriano Ralta. eu tomei a liberdade de fazer essa indicação. Já tem tempo, eu falei da tribuna hoje a respeito da Secretaria de Obras. Eu fiz uma solicitação ao secretário na segunda-feira pela manhã para colocar os tonéis de lixo no bairro do Funil, que lá só tem um tonel, lá dentro da comunidade, dentro da vila, só tem um tonel, e ele não dá conta do lixo da comunidade e do lixo de todas as pessoas que moram até lá em cima na cachoeira dos Gonorim, né? Sim. E daí, isso é um fato. Eu pedi ele para segunda-feira, depois. É um fato tão simples. É só pegar o carro lá que está lá na prefeitura, o estradinha, botar 2 tonel em cima, que já tem tonel na cidade, de sobra, novo, e depositar lá. É uma coisa simples, de 10 minutos se faz. Eu não faço isso porque eu não tenho caminhonete, né? Mas se isso não acontecer até segunda-feira, eu vou pagar o aluguel do carro para poder levar 2 tonel na comunidade do Funil. Essa ação especificamente, essa indicação é do Ribeirão dos Pardos, mas todo mundo que passa lá vê a quantidade de lixo que está derramado na entrada da comunidade, ao lado da rodovia que dá acesso a Santa Maria. Então, assim, é uma indicação, na verdade, que não tinha necessidade da gente estar fazendo aqui, porque essa é uma ação diária e cotidiana e corriqueira da Secretaria de Obras, pelo menos deveria ser, né? Que não está fazendo o seu trabalho adequado da limpeza pública e coleta de lixo na cidade. Infelizmente, a gente tem falado isso aqui há muito tempo,
e essa coisa parece que não tem solução, né? Não tem solução porque exatamente por ações igual essa. A gente faz um pedido direto para o secretário num dia e ele demora de atender, e a gente tem que documentar esses pedidos, que eu acho que era um ato desnecessário da gente fazer, mas infelizmente temos que fazer, temos que registrar para ver se assim, dessa forma, o secretário atende um pedido de um vereador. Agradeço aí a atenção de todos e eu peço o voto de todos os vereadores. Parabenizar também o vereador, né, Marcos Alta, por essa indicação, que é a instalação dos 3 tonéis ali de lixo na entrada da comunidade do Ribeirão. Como ele deixou claro, aqui todos conhecem e vê como é feio e prejudicial, né, à saúde das pessoas que ali transitam, né? Feio para todos, não só para Santa Leopoldina, mas até o turista que passa e vê aquele monte de lixo jogado ali, eles se sentem tristes, porque aquela região é uma região de uma vegetação conservada, né? Umas matas bonitas, muitos corvos, uma região riquíssima em produção de água e tal, e a gente vê aquele lixo ali, fica de certa forma desanimado mesmo. Eu parabenizo ao vereador por essa indicação dele, eu acho que é importantíssimo. Na verdade, eu nem sei se dá conta, são os 3 tonéis, né, Marcos? Porque ali realmente a quantidade de lixo, eu não sei se é falta talvez da coleta ser mais efetiva ou se realmente se produz muito lixo. Mas tem vezes que a gente olha que teria que ter 10 tambores ali para coletar o lixo daquela comunidade. Eu até acho que talvez ainda seria mais importante ainda, porque um dia, falando para todos os vereadores, questionei também a respeito dali, eles falam que ali as pessoas costumam roubar os tambores, não as pessoas da comunidade, mas por estar na via e não ter nenhuma residência próxima, as pessoas jogam em cima da caminhonete e levam para o sítio, levam para botar ração para porco, isso, aquilo outro. Então, assim, vereador realmente preocupado ali com essa necessidade, eu parabenizo ele e vamos torcer para que a prefeitura atenda. E como ele bem deixou claro, existem tambores, foi feita uma compra, se eu não me engano, foi 100 tambores novos, estão lá na prefeitura para todo mundo ver, não está escondido. Alguns estão lá, outros acredito estão até na Gaia, então teria condição de atender essa demanda que o vereador apresentou, como outras mais do município. Parabéns ao vereador Marçal. Continua em discussão, com a palavra vereadora Ângela. Quero aqui parabenizar o vereador Marcos pela indicação. Talvez dar uma sugestão, vereador. Eu acho que você está certo. Eu já passei várias vezes ali e ali tem muito lixo jogado naquela região ali, chega a ser feio. Aí colocar os tambores, a indicação pedindo os tambores. Concordo plenamente com você, tem que ter alguma coisa para estar colocando lixo dentro. Portanto, o que o presidente falou, passa as pessoas de fora, não na comunidade, de fora, e carrega os tambores, como já aconteceu ali na entrada do sítio, ali em cima, que tinha um tambor e alguém carregou. Então, seria assim uma sugestão, se a prefeitura pudesse fazer talvez uma coisa assim fixa, né, no chão, onde as pessoas poderiam chegar com o lixo e colocar ali, e o carro da prefeitura então passar e pegar. Seria assim, uma sugestão. Mas eu te parabenizo, eu acho que é muito importante colocar os tambores, já que tem os tambores, colocar os tambores, né, antes, para poder, talvez eles ficam mais tempo. É só isso. Parabéns, vereador. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Nelson do sindicato. Presidente, quero aqui parabenizar o nobre colega, vereador Marcos Alta, pela iniciativa da indicação e quero aproveitar a oportunidade de dizer que essa história de lixo no interior ela já é antiga, né? Isso já vem se debatendo, eu imagino. Eu vejo que desde o início do nosso mandato aqui, que a gente vem debatendo essa questão do lixo no interior, de resíduos sólidos e lixo. Isso já foi debatido dentro do Conselho de Desenvolvimento Rural, isso já foi solicitado
por presidentes de associações do interior, não só daquela região ali do Ribeirão, mas como da região de Rio do Meio, região de Boqueirão do Santílio. Já teve-se reunião com o próprio prefeito a respeito de se buscar uma solução para essa questão do lixo no interior. E pelo que se vê, né, que se tem claro, não foi resolvido nada até hoje, né? Inclusive eu fiz uma indicação aqui nessa casa para que fosse adquirido containers, que são espaços maiores para poder, com tampa para poder colocar o lixo, e aquele espaço ali que o nobre colega se refere para colocar os tambores, seria um espaço para ser trabalhado, porque é um espaço que tem vários moradores, que tem vários espaços de atividade turística, e deveria ser tratado de uma forma melhor, né? A administração que hoje está à frente do município fala em empreendedorismo, fala em ajudar o empreendedor no município, só que não faz um trabalho para poder desenvolver ou melhorar, pelo menos, a chegada dos empreendimentos turísticos do município. Porque aquele espaço ali, onde o vereador indica para colocar os tambores, está sendo um espaço vergonhoso para o nosso município. Quem for ali para ir numa cachoeira, utilizar um espaço turístico que tem ali, que são 2 ou 3 espaços turísticos que nós temos ali naquela região, passar por aquele monte de lixo, ele já desanima e vai embora procurar outro local. Então é assim, muito complicado. Quero mais uma vez parabenizar o vereador pela iniciativa, para ver se há pelo menos o intuito de botar então os tambores para melhorar o mínimo possível, que não vai dar conta, porque o volume de resíduo é grande, e aí é uma situação que deveria ser olhada com mais, o melhor atendimento por parte da administração pública, por parte da Secretaria de Obras, não só naquela região, como outra região, como o município como um todo. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Só aproveitando o ganchinho da palavra do Nelson, né? Todos aqui lembram daquele acúmulo de lixo ali na entrada de Cariacica. Quero só relembrar, o vereador Nelson e o vereador Ângelo, que foi muito boa a participação de vocês na discussão, né? Principalmente da vereadora Ângela, que sugeriu uma nova metodologia aí, que é bacana. E como o vereador Nelson falou, que é um problema que está no interior quase todo do município de Santa Leopoldina, e só não passei, eu fiz especificamente a indicação para aquele lugar, porque ele realmente não tem um tonel sequer, né, naquele ponto. E lembrando que logo acima também, na entrada da comunidade de Suíça, vereador Nelson, também o lixo está acumulado lá há 2 semanas. E também na entrada da comunidade eu anotei aqui, Luxemburgo. Então, assim, foram os pontos que eu passei ontem, né, e consegui visualizar, só para acrescentar aí o argumento de Vossa Excelência, vereador Nelson. Obrigado. Então, parabenizando o vereador Marçal, mais uma vez, pedir desculpa pela falha na voz aqui. Como eu estava falando, pegando o gancho do vereador Nelson, na entrada de Cariacica tinha um lixão ali, como era feio quando a gente passava naquele lugar. Além do lixo, animais ali se alimentando, na verdade, urubu se alimentando ali, cachorros. Então era muito feio, foi solucionado, e hoje a gente tem outra visão daquele lugar. E assim esperamos ali também para a entrada do Ribeirão dos Patos. Parabéns ao vereador Marcos, né, pela indicação. Em votação, senhores vereadores que aprovam a indicação número 015/2020, de autoria do vereador Marcos Urral, permaneça como está. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação número 016/2020, o vereador Sérgio Lago, PDT, indica ao excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de realizar serviços de limpeza no trecho
pavimentado da estrada próxima à Igreja Católica da comunidade de Colina Verde, zona rural, bem como determinar a roçagem da vegetação existente nas suas margens. Justificativa: é importante que o poder público ofereça os serviços referidos a fim de propiciar melhores condições de acesso aos cidadãos da localidade citada, pois essas manutenções devem ocorrer de forma regular para que os ambientes utilizados pela população apresentem boas condições de trânsito, a fim de evitar transtornos e prejuízos. Assim, a Câmara Municipal cabe buscar providências com a finalidade de atender à reivindicação dos moradores, razão pela qual espero a aprovação da presente matéria. Sérgio Lago, vereador, autor da indicação. Indicação número 016/2020, de autoria do vereador Sérgio Lago, em discussão. Vou começar falando, todos conhecem ali, né, aquela ladeira calçada, que liga ali desde a Igrejinha Católica, ali entrando em acesso à Colina Verde, e a gente sabe o quanto aquele calçamento é importante para aquela comunidade, o quanto aquela comunidade sofreu antes dele. E essa semana, eu estando na comunidade, um cidadão, ele me procurou e falou: Sérgio, pede lá, cara, fala que eu ajudo, porque da outra vez também eu prontifiquei e ajudei os servidores da prefeitura na limpeza. Pode falar para eles me procurar no dia que eles forem vir, que eu vou trabalhar junto deles, mas a gente precisa ter essa ladeira, esse calçamento limpo, para que ele se conserve da melhor forma possível. Então, assim, falei: não, já pedi ao executivo e vou oficializar esse pedido, né, da limpeza daquele calçamento, para que ele possa ser mantido com a melhor qualidade e uma melhor durabilidade, porque a gente bem sabe, se não for feita a limpeza, para que eventuais sujeiras possam descer nos locais adequados, para estar correndo ali em locais indevidos e automaticamente degradando ali aquela obra tão bem feita e tão importante para aquela comunidade. Sem contar que tira a beleza do lugar, né? Quando você passa numa rua suja, num ambiente sujo, isso te deixa triste. Um local bem cuidado, um local que a gente sabe o quanto foi difícil conquistar, e foi conquistado. A gente só tem a pedir a manutenção com qualidade, né, na limpeza daquele lugar. Então, assim, peço aí o apoio dos senhores vereadores nessa indicação. Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Ângela. Quero aqui parabenizar o presidente pela indicação. Conheço muito bem aquela região ali, aquela ladeira, né? Morei lá, nasci, me criei naquela região, onde sofremos muito para subir aquela ladeira quando não era calçada. E aí conseguimos fazer aquele calçamento, e hoje está lá, né? Tem que conservar, tem que fazer a limpeza para manter esse calçamento, porque como eu já fiz outros, assim, uma indicação de outras limpezas de calçamento, até hoje assim não foi feito, né? Então eu espero que você tenha mais sorte e consiga essa limpeza lá nesse calçamento para poder conservar o calçamento, porque é tão difícil conseguir as coisas, desde que a gente consegue, tem que zelar por aquilo que conseguiu. Então eu torço aí que você consiga. Presidente, parabéns. Obrigado, vereadora Ângela, pela colocação da senhora. Como a vereadora falou, esse calçamento já fez o aniversário de década. Na verdade, ele foi construído entre 2009 e 2010, né? Então já tem aí 10 anos de construções, e é um dos calçamentos que você pode olhar que ele até hoje ele não tem defeito, mas se a limpeza for corretamente efetuada ali, com certeza ele vai durar ainda algumas décadas ali. Então a gente sabe da importância, como a vereadora citou, de ter sido moradora, ter sofrido ali naquele lugar, e depois daquela conquista, né, a qualidade de vida que trouxe a comunidade foi importantíssima e não pode deixar de deteriorar. Então eu agradeço a vereadora Ângela. Continua a discussão, com a palavra o vereador Nelson do sindicato. Presidente, quero aqui parabenizar aí pela iniciativa da indicação e dizer que
esses calçamentos, assim como aquele calçamento lá na Colina Verde, como outros calçamentos que nós temos no município, são recursos públicos e com valores até estimados. Então, a conservação desses calçamentos é importante. Eu acho que o município ele deve se dedicar a isso, e para se conseguir uma emenda, se conseguir um recurso para poder fazer um trecho de calçamento em alguma região para melhorar aquele acesso, aquela estrada, é muito difícil levantar esse recurso, muitas vezes estadual ou federal, e aí se deixa ele degradar, com barreiras caindo, com mato, com água correndo em vias, em cima da via, fazendo a erosão por baixo do calçamento, e aí acaba estragando um recurso público que foi investido numa região para melhoramento naquele trecho. Assim como temos outros calçamentos, que é a região da Bragança, que temos 2 calçamentos também, que devem sempre ter a manutenção feita, porque são locais de estrada que sem esse calçamento não tem como ter acesso. Então, parabéns aí, e estamos juntos aí, votando essa indicação aí para chegar ao prefeito. Como diz a nobre colega Ângela, quem sabe você tenha mais êxito para que essa limpeza seja feita. Agradeço também ao vereador Nelson do sindicato aí pela contribuição. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam a indicação número 016/2020, de autoria do vereador Sérgio Lago, permaneçam como estão. Aprovado pelos senhores vereadores. Indicação número 017 de 2020. O vereador Sérgio Lago, do PDT, indica ao prefeito municipal a necessidade no sentido de disponibilizar máquinas com a finalidade de realizar serviço de patrulhamento e cascalhamento nas estradas das comunidades de Colina Verde e Calugi, na área rural deste município. Santa Leopoldina, 5 de maio de 2020, Sérgio Lago, vereador, autor da indicação. A presente indicação tem como objetivo sugerir ao prefeito a realização de serviços referidos a fim de oferecer melhorias aos condutores que utilizam aquelas vias públicas, pois o estado atual é bastante precário, dificultando o trânsito de veículos, especialmente para o escoamento da produção agrícola, repercutindo prejuízos e transtorno na região, principalmente nos períodos de chuva. Assim, a fim de evitar maiores danos decorrentes de tal situação, inclusive quanto à ocorrência de acidentes, espera-se que a administração pública cumpra o seu papel a fim de garantir aos membros da comunidade de Colina Verde, Calugi e das áreas adjacentes o efetivo atendimento aos munícipes residentes nas áreas rurais. Indicação número 017/2020, de autoria do vereador Sérgio Lago, em discussão. Começar também falando de mais uma vez, essa indicação também, assim como os vereadores apresentaram a respeito da comunidade de Caramuru, Colina Verde já tem um bom tempo que está desassistida do atendimento, do patrulhamento e do cascalhamento, Aquela comunidade tem sofrido bastante. A gente tem andado lá e visto algumas crateras que ficam até difíceis. Você tem que escolher e passar com o carro com o pneu de um lado e do outro, porque senão você corre risco de não sair lá na frente. Então, assim, tem essas dificuldades na comunidade. Calugi, parte da comunidade foi feita, a outra retiraram as máquinas, não fizeram o atendimento. Então, assim, aquelas pessoas que moram naquela localidade onde não foram contempladas estão revoltadíssimos, porque me ligaram ontem dizendo que tem 3 anos e meio que eles não viram máquina naquela parte de Calugi, viram máquina na administração do prefeito anterior. Então, assim, ficamos tristes em saber disso e, assim, estamos fazendo essa indicação, pedindo apoio dos novos colegas vereadores para que a comunidade de Colina Verde, comunidade de Calugi e toda a vizinhança ali possa ter o atendimento merecido. Não existe comunidade menos importante para o nosso município. Eu acho que todas as comunidades são importantes, precisam ser valorizadas. A gente sabe da dificuldade do executivo em estar fazendo serviço em todo o município,
mas a gente também sabe quanto é difícil um produtor rural, um morador da comunidade, ter que falar que tem 3 anos e meio que a máquina não foi nas proximidades das suas moradias. Então, assim, a dificuldade é gigante. Nosso município é um município com a geografia muito elevada, né? A gente tem muito sobe e desce, e com isso as chuvas, as enxurradas, elas trazem o transtorno, estragam as estradas. E aí imagina, se uma estrada estragada, igual a vereadora colocou, serviço feito em Caramuru, há menos de 2 meses já estragou, imagina uma comunidade que tem 3 anos se estragando cada vez mais. Então, assim, precisa aí do apoio do Executivo Municipal. Eu sei que o prefeito tem trabalhado em alguns lugares, não vou esconder isso. Quero parabenizar aqui a comunidade Boqueirão dos Tomas, que está sendo feito um serviço diferente ali na comunidade. Boqueirão dos Tomas está sendo praticamente tendo hoje, no mínimo, 80% a 90% das estradas do Boqueirão já foi patrolada e cascalhada. Mas as outras comunidades também estão aguardando esse socorro do prefeito. E com isso eu queria contar aí com o apoio dos senhores vereadores nessa indicação no atendimento a Colina Verde, Calogi e as comunidades vizinhas. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Lucinete Lepauso. Aqui, presidente, parabenizar pela sua indicação e lembrando da prioridade também, como você falou, né? Ele tem também o seu prefeito lá tem feito, né? No Boqueirão dos Tomas, né? Fez ali no Recanto do Tirol, naquele pedaço ali o ex-vereador Celestino, né? Agradecer também que foi feito um acerto nessa estrada, como você falou. E pedir aqui também, parabenizar a sua indicação também, porque ali, presidente, o que ocorre? Aquela região ali, lembrando, registrando que é uma região que produz muito café. Hoje tem o Veraldo lá, São Luquinhas, ele colhe no mínimo aí hoje mais de 1 saco de café. A Beth, naquele recanto ali, sai muito café, muita produção, amendoim, né? Vários produtos agrícolas, como tem também o transporte escolar e outras situações aí. O pessoal está necessitando desse apoio, já vem cobrando, né, bastante tempo. Inclusive, uma vez quando a máquina foi para lá, né, presidente, chegou a quebrar também, né? Aí depois voltou e o serviço não chegou até lá, né, a terminar. Parabéns aí pela sua indicação aí, presidente. Obrigado, vereadora. Só justificando aqui a colocação da vereadora, a vereadora falou que a máquina foi na comunidade de Colina Verde. Realmente a máquina estava na comunidade, se iniciando um trabalho, apenas uma patrol, onde o vice-prefeito estava tendo ali essa responsabilidade de dar uma melhoria no estado da comunidade de Colina Verde. Essa máquina quebrou logo após a fazenda do Batista ali, antes do Zé Capistano ali, ela quebrou naquele trecho e foi recolhida ao pátio da prefeitura para que o conserto fosse feito e pudesse voltar à atividade na comunidade. Mas hoje perguntei ao prefeito a respeito da máquina, ele falou que consertou a máquina, mas mandou para outro lugar. E aí a gente fica triste, não pelo lugar que está sendo atendido, não. Acho que todo mundo tem que ser atendido, mas a gente fica triste porque a comunidade às vezes espera muito tempo, se inicia um serviço, se quebra a máquina, tira do conserto, e do conserto, em vez de voltar para concluir o serviço, e aí a gente torce, né, para que o serviço na outra comunidade seja então executado 100%, porque se for para ficar, começa em uma, pula para outra, começa em outra, pula para outra, aí a gente vai ter muito mais dificuldade do que já tem hoje. Então a máquina realmente foi ali, mas infelizmente não passou mais do que um pouquinho da fazenda do Batista. Então não atendeu as áreas mais necessitadas de socorro dentro da comunidade de Pedra Branca. E como a vereadora citou, grandes produtores de café ali, desde o Zé Capistrano, o Paulo Simão, o João Simão, aquilo tudo ali, Inhame, o Batista, grande produtor de gado, comerciante ali nessa área. Então, assim,
a gente precisa também dar atenção a essas comunidades. Eu peço, através dessa indicação do apoio dos senhores vereadores, que o senhor prefeito nos atenda. Eu sei da dificuldade dele, mas a comunidade se iniciou um trabalho, precisa se terminar. Então, peço aí o apoio dos novos colegas. Continua a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam a indicação de número 017/2020 permaneçam aprovado pelos senhores vereadores. Gostaria de registrar aqui um momento triste, né? Na verdade, é uma emoção de pesar, porque o falecimento aconteceu ontem, mas perdeu o servidor, né? Adriano, né? E Adriano, servidor do Executivo Municipal, ali responsável ali por parte de cuidar ali do cemitério, de fazer até a parte de coveiro. Então, assim, a gente fica triste com a perca dessa pessoa, né? E torcemos para que a família, né, possa recuperar o mais rápido possível ali, possa sofrer o menos possível com essa perda. O município perdeu, infelizmente, é muito triste, né? A gente está aqui falando disso nessa tarde, mas infelizmente é algo que nos assusta, que nos aflige, que a morte, infelizmente, muitos vão passar por ela, né? Então a gente deixa o nosso pesar à família do Adriano. Eu sei que todos aqui estão sentindo, que todos vocês conhecem o Adriano, e assim, deixamos então o nosso abraço aí à família, e possivelmente semana que vem estaremos apresentando em nome de todos os vereadores uma moção de pesar, onde faremos aí então o nosso minuto de silêncio. Quero aqui então agradecer aos senhores vereadores, às pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook, muito obrigado pela companhia de vocês. Dizer para vocês o quanto é importante a participação dos internautas, para que as nossas sessões, o nosso trabalho, ele chegue até as casas das pessoas, chegue até as comunidades, e as pessoas possam entender um pouco o que é o trabalho do vereador, né? Então a gente agradece o apoio dos internautas e o apoio dos nossos colegas vereadores que estão aqui nessa tarde. Quero desejar boa noite, para a sessão dia 13 de maio, né? Que também, né? Porque a gente ainda continua aí naquele ato aqui da mesa diretora. Então será às 16 horas e esperamos contar aí com a presença de todos vocês. Não havendo mais matérias a tratar, em nome de Deus declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos e muito obrigado.